Então, seguindo em frente aqui no nosso próximo assunto, que também é um assunto espinhoso para o investidor de fundos imobiliários, que é em relação a juros agora, né? Então, e a gente sempre gosta de entender, né? O investidor gosta de entender os impactos de cada reunião ali sobre os investimentos que ele faz, né? Então, mas o fato é que a gente está caminhando para o final do ciclo de alta de juros básicos aqui no Brasil. E então, Arthur, né? Por investidor, algo novo que possa modificar a estratégia de investimentos em fundos imobiliários? Né? Acho que a grande pergunta que o investidor tem, quanto que eu devo investir em fundos imobiliários? Se a Selic está subindo, vale a pena eu investir? Né? Poxa, vai ter mais uma alta, ou então vai parar, então é a hora de começar a investir? Enfim, como que funciona, sob a sua ótica, é claro, né, essa lógica de investimentos em fundos imobiliários diante, né, desses movimentos de taxas de juros? Marcos, eu acho que as pessoas têm que investir com planejamento. Tem muita gente no Brasil que tem coleção de investimentos, mas não tem portfólio. Tem coleção. O assessor liga e fala, tá saindo mais um produto aqui, fala, pode comprar esse. Ele tem uma coleção, ele tem 15 ativos na carteira dele. Aquele Frankenstein. Sem nenhum planejamento. Portfólio planejado, a gente monta e executa. Se é para longo prazo não é 6 meses, nem um ano, nem 5. Longo prazo é uma vida. Então, para quem tem um portfólio planejado para longo prazo, o juro vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. Há 3 anos e meio, 4 anos atrás, a Selic era 2% ao ano. E agora talvez vá a 15% ao ano. Não dá para eu ficar mudando o meu portfólio toda vez que tiver uma mudança na taxa de juros, porque essa mudança pode acontecer a cada 45 dias. Tá? Mas planejamento também é diferente de plano. Planejamento é o porquê, eu estou aqui, eu quero chegar aqui e quais são as formas possíveis de eu chegar lá. Quanto mais detalhado for esse plano, menos execuível ele é, menos eficiente ele é. Tá? Você vai fazer a valuation de um fundo imobiliário, o Damodaran disse o que eu vou te falar. Quanto mais detalhe você quiser colocar ali, pior vai ser a sua análise. Né? Menos é mais. Então, o planejamento é a visão geral, o plano é ficar detalhando demais e aí a coisa fica muito menos provável de acontecer. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho um planejamento e, como o fundo imobiliário me põe dinheiro todo mês na conta, eu tenho que pensar em reinvestir, coisas assim. Há situações em que, pela taxa de juros, vale a pena investir mais em títulos de renda fixa do que em fundos imobiliários? Por um intervalo? Sim. Sim. Na minha opinião, um título público pagando IPCA mais 7 vale mais a pena do que qualquer fundo imobiliário nesse momento. Neste momento. Não para eu vender o que eu tenho de fundo imobiliário e comprar títulos públicos. Mas por um tempo eu vou reinvestir os meus rendimentos em títulos públicos pagando IPCA mais 7, ao invés de reinvestir em cotas de fundo imobiliário. Você fala, pô, mas as cotas estão baratas agora. Sim, os títulos públicos também. E como a renda fixa, ele está me garantindo IPCA mais 7. No caso de um Tesouro Renda Mais, que é o que eu compro para mim todos os meses, até 2060. Nenhum fundo de nenhuma categoria, nenhum gestor, por mais galáctico que seja, vai conseguir com esta consistência entregar IPCA mais 7 todos os meses até 2060. Pode ser que tenha um mês que ele entregue IPCA mais 700, mas até 2060, aí depois ele vai para baixo da média, aí ele tem prejuízo, ele tá... Então, existe uma oportunidade na renda fixa em títulos públicos hoje que precisa ser aproveitada. Então, o dinheiro que eu reinvestiria em fundo imobiliário, eu posso começar a dividir um pouco em fundo imobiliário, um pouco num título público, ou só no título público, mas eu vou voltar a investir em fundo imobiliário, reinvestir em fundo imobiliário. Não é mudar a minha carteira, vender os meus fundos imobiliários para trocar em alguma coisa, mas é durante um período em que a oportunidade está muito grande na renda fixa, em títulos públicos, fazer aportes para aproveitar essa taxa. Isso acho que tem que ser colocado no radar das pessoas. E não é... Essa taxa ela não depende tanto enquanto está a Selic. Eu não estou falando de fazer um investimento em CDI, porque a Selic hoje está quase 15, daqui 2 anos pode estar 2. Perfeito. Tá? Basta olhar o histórico de rendimentos do KNCR, por exemplo, fica muito claro como a Selic vai mudando, o rendimento vai mudando, é o que acontece no investimento das pessoas. Né? Então, não é pensar no pós-fixado porque o juro está alto, mas é pensar nesses títulos de longo prazo, atrelados à inflação, pagando uma taxa que é imbatível.
é imbatível. Marco, você não vai entregar, Baroni, você não vai entregar, ninguém vai entregar. Até 2060, todos os meses IPCA mais 7. Então, para isso, eu acho que o investidor tinha que ter um senso de aproveitar uma oportunidade. Entregar correndo o risco soberano, né? Que é o Sim, menor risco sim. de uma economia, embora existente, é o menor risco. Agora, vou voltar ao começo da conversa. Portfólios. Não é para pegar todo o dinheiro e enfiar nisso. Porque a taxa está boa, porque o preço está barato. Portfólio. Então vai ter fundo imobiliário, vai ter Tesouro IPCA, vai ter um pouco de ações, vai ter CDI, né, por outros motivos. Então o portfólio ele é planejado, tem um pouco de dinheiro em cada lugar por determinados motivos. O ideal é que esse planejamento seja executado mês a mês, independente se está fazendo chuva ou se está fazendo sol. Se eu estou falando agora, foge um pouco dessa regra e aporta a mais em Tesouro IPCA, ou Tesouro Renda Mais, é a parte do plano. Tá? Eu vou desviar um pouco do caminho, mas eu vou voltar no futuro. Tá? Não é para abandonar aquilo que foi planejado e está sendo executado, mas eventualmente uma oportunidade aqui que, repetindo, não é para vender fundo imobiliário para trocar por isso, mas é pensar nos seus novos aportes, aproveitar, talvez pesar um pouquinho mais a mão nesse título de renda fixa, porque as taxas são irreplicáveis. Perfeito. Baroni, o Arthur aqui trouxe comentários super valiosos, na minha opinião, né? E que eu acho que vai ao encontro até da sua linha, né, de estratégia de investimento, que é o seguinte: o investidor, no final do dia, ele tem que ter uma estratégia clara e definida, né? E aí ele vai fazendo algum ajuste pontual ali de acordo com as oportunidades presentes no mercado, né? Então o Arthur nos trouxe aqui, por exemplo, uma grande oportunidade em Tesouro IPCA, renda mais, né, de longo prazo, pagando uma taxa super elevada acima da inflação, acima de 7%, né, IPCA mais 7%. Então dá uma oportunidade do investidor olhar com atenção os seus novos aportes para essa classe, mas não pegar e vender tudo que ele tinha para colocar nessa daqui, e aí depois, né, vende tudo aqui, coloca lá, né, fazer esses cavalos de pau, né, super abruptos. Deixa eu até já explicar o porquê que não deveria fazer isso. Tesouro Renda Mais é um título que foi criado em 2024, excelente, maravilhoso, todo mundo tem que ter na carteira. Todo mundo tem que ter na carteira. Presta atenção nisso. Só que ele vai me gerar renda, no caso do que eu escolho, a partir de 2040. Fundo imobiliário eu compro hoje, mês que vem já tem renda aqui. Sim. Então, portfólio é isso, é combinação de ativos com características diferentes. Tá? Fundo imobiliário gera renda a partir de agora, Tesouro Renda Mais gera renda a partir de uma data bem futura. As coisas se complementam, não se excluem. Mas é um título que não existia até 2024 e que passa a ter que fazer parte de qualquer portfólio de longo prazo, uma carteira previdenciária. Não substitui, mas tem que estar no portfólio de qualquer pessoa que pensa no longo prazo. Foi até um título desenvolvido com base em um estudo, né, de um prêmio Nobel, então, assim, muito bem respaldado. Realmente, assim, essa criação desse título pelo Tesouro Nacional vai ao encontro, né, de ajudar a população a planejar, né, a sua aposentadoria. Né? E sendo um título que vai pagar renda todos os meses, eu acho que a indústria de fundo imobiliário deveria começar a se comparar com este título, não com o Tesouro IPCA, que ou não paga renda ou só paga renda a cada 6 meses. Com o Tesouro Renda Mais. Ele é o mais próximo na renda fixa à característica principal de um fundo imobiliário, que é pôr dinheiro no bolso da pessoa todos os meses. Então a proxy de mercado, que hoje é o Tesouro IPCA 2035, se não me engano, eu trocaria para um Tesouro Renda Mais 2035. Simula melhor, né, a lógica de investimentos dos fundos imobiliários. E dado isso, professor Baroni, eu queria suas considerações aqui também sobre esse bate-papo. Vamos lá, dá mais um outro programa isso, né? O Arthur, né, ele é professor e deu uma aula de finanças incrível, assim, eu acho que ele conseguiu pontuar muito bem, em síntese, né? O que ele quis dizer é o seguinte, às vezes o investidor ele se prende muito ao timing e esquece do portfólio, então ele fica sempre naquela história de que eu vou vender isso para comprar aquilo, vendo aquilo, comprar aquilo, e ele se perde dentro desse leve trás de dinheiro, né? Uma coisa que eu adicionaria ao Arthur aqui é uma questão que ele pode, inclusive, colocar como uma proteção para ele mesmo, isso eu estou falando na ótica do investidor, um percentual, uma órbita, por exemplo,
quanto eu quero ter de uma determinada classe? No mínimo tanto, no máximo tanto, né? E na outra, no mínimo tanto e no máximo tanto. Então, dentro do portfólio, você vai calibrando essa exposição para nunca você ficar excessivamente alocado e também você não ficar subalocado. Então, é uma estratégia complementar. Então, acho que Planejamento, né, Baroni? Saber o que, por quê, quanto em cada coisa. É o planejamento que a gente estava falando. Senão vira coleção, né? Exatamente isso. E eu acho que cria um parâmetro para o próprio investidor. Então, assim, quando eu sento ali para fazer o meu plano, o quanto eu estou disposto a colocar menos e até mais dentro daquela classe. Agora, eu queria trazer aqui um ponto adicional que, veja, não é um contraponto ao que o Arthur disse, é só um prisma diferente. Não é um contraponto, tá, pessoal? Que fique bem claro. E se fosse também o Arthur e eu temos tanta tranquilidade entre o outro que a gente discordaria tranquilamente. Mas é trazer uma visão diferente. O Arthur, ele lembrou que o início aqui do programa do Infomoney, né, não como nome de Liga de FIIs, mas o programa Fundos Imobiliários, ele começou em 2016, né? Então é 9 anos atrás. Em 2016, o juros estava 14,25. Ele ficou o ano inteiro em 14,25 e ele termina 2016 em 14. Ele começa a cair no final de 16. E ele começa a cair. Bom, ele até chega nos 2 lá da pandemia, mas vamos colocar antes da pandemia, que a gente não tinha essa informação, né? Então, ali no final, no último trimestre de 2019, ele chega ali no 6, 5,5, né? Pouco provável de alguma coisa dessas acontecer nessa envergadura. Mas, quando a gente olha para o IFIX, olha que curioso. O IFIX, no início de lá, final de 15, início de 16, ele estava na casa dos 1.300 pontos. Então, ainda que os juros estavam altos, o IFIX foi subindo, porque o mercado começa a olhar um pouco mais para o futuro, né? Então, quando chega no final de 2016, o IFIX já está na casa dos 1.800 pontos. Então, ele sobe de 1.300 alguma coisa para 1.800 alguma coisa. E aí os juros vão caindo, como eu acabei de falar agora. Então, ele chega lá no final de 2019 a 3.100, 3.200. Então, se a gente pegar desde aqui de baixo lá para cima, nós estamos falando, se eu não errar as contas aqui, alguma coisa em torno de 220, 250% de valorização. Mas, Baroni, você acha que isso vai acontecer de novo? Não, eu não acho que isso vai acontecer de novo por um motivo relativamente simples. Porque, tá legal, o pessoal colocou aí, o gráfico ajuda bastante. Eu não acho que isso vai acontecer por um motivo relativamente simples, porque eu não acredito que os juros cheguem de novo a 5. Mas eu acho que é possível que chega em 8,5, 9, 9,5, por que não, né? Não é nenhum padrão de primeiríssimo mundo, é um padrão ainda de um país emergente. E essa NTNB que o Arthur falou, talvez não vai estar negociando mais a IPCA mais 7 alguma coisa, vai estar IPCA mais 4,5, alguma coisa assim, um juro real mais baixo. E as cotas dos fundos imobiliários vão estar em outro patamar. Então, aí que entra a beleza do que eu quero falar. O Arthur estando certo ou não, o Baroni estando certo ou não, eu acho que o cardápio hoje é positivo do ponto de vista de oportunidade. É isso que eu queria passar, porque é meio contraintuitivo a gente vir aqui falar desta forma, com juros em 14,75, potencialmente indo para 15. Mas, por outro lado, pessoal, a gente também tem que considerar que existe essa ciclicidade. Então, toda vez quando o mercado te dá essa oportunidade, é uma forma de você antecipar o seu plano de aposentadoria. Então, por isso que eu falei que agora sim, eu quero trazer um prisma diferente. Eu quero pegar o que o Arthur acabou de falar e trazer um prisma diferente. Você está tendo uma oportunidade de aposentar um pouco mais cedo. Você vai ter a oportunidade de compor uma renda passiva talvez um pouco antes, porque você vai conseguir aplicar a uma taxa. Então, você que está às vezes preocupado e sempre tentando assim, ter um mar perfeito para você navegar, ter sempre um ambiente muito perfeito para você navegar, isso em geral acaba não acontecendo, né? Porque se a gente voltar aqui 15 anos no tempo e eu pudesse falar tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo nesses 15 anos, de todas as guerras, de todos os conflitos, de todos os problemas políticos, de tudo que aconteceu, pandemia, tudo que aconteceu, será que se a gente tivesse há 15 anos atrás e eu perguntasse para vocês agora, como agora, você seria capaz de investir pelos próximos 15 anos? Muitos de nós diria não. Só que quem aplicou normalmente acumulou um resultado composto interessantíssimo. Afinal de contas, com todas essas crises, o IFIX está nas máximas, sobretudo pelo rendimento entregue. Então, o Arthur trouxe uma visão interessantíssima de você continuar aplicando em renda fixa. Eu adicionaria alguma coisinha.
eu acho que você continua tendo a opção de aplicar também na renda fixa, porque está interessantíssima, mas também olharia, talvez é uma questão de calibrar os aportes. Se você estava mais direcionado para um fundo imobiliário, talvez você possa inverter. Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender do perfil de cada um. Mas a única coisa que eu complementaria aqui com muito carinho aqui, cuidado nas palavras com o Arthur, é que talvez eu seria um pouco mais respeitando o conceito do portfólio, talvez só calibrando um pouquinho os aportes, um pouco mais, um pouco menos, mas também não deixaria de aplicar em alguns ativos hoje de renda real, né, de ativo real, que amanhã a gente talvez possa sentir saudade desses preços e a gente vai lamentar de não ter acumulado um pouquinho mais de cotas aí. É só essa consideraçãozinha. É isso, Baroni, é portfólio, é complementar, é complementar. Mas só lembrar que não existia em 2015 Tesouro Renda Mais, passou a existir. Então o cardápio aumentou, o investidor que pensa em longo prazo em aposentadoria precisa ter esse título no portfólio. Em complemento ao que ele já tem, não precisa mudar nada. Uhum. O fundo imobiliário já tem essa característica e continua tendo e é sensacional. Então eu coloco na minha parte de renda fixa esse título. Não preciso abandonar a renda variável. O portfólio é isso, é ter coisas com comportamento diferente, com motivos diferentes de ter lá dentro. Então isso é portfólio e não coleção. Uhum. E na parte de renda fixa, o Tesouro Renda Mais precisa estar no portfólio de qualquer pessoa. Traz uma grande contribuição ali para a carteira do investidor.